A cada hora que passa, a situação do CEO do Vasco, Luiz Melo, fica cada vez pior. Nessas últimas horas, conselheiros do Vasco da Gama iniciaram uma investigação para saber se no ano passado o Luiz Melo teria legitimidade para assumir o cargo de CEO da SAF do Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso, explicar a você essa situação que pode sim causar uma possível demissão ao atual CEO do Vasco da Gama, mas falar também, é claro, sobre mercado. Expectativa é que nesses próximos dias Serginho venha a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Além disso, outros nomes também estão sendo buscados para reforçar o gigante da colina. Nessa tarde de hoje, temos informação de mais um nome. Se trata do atacante Pedrinho. Tem passagem por São Paulo, América Mineiro, um nome que não me agrada muito, mas é claro, vamos fazer questão de trazer informações a vocês sobre esta situação. Além dessas, muitas outras novidades aqui neste Fala Gigante. Andrei, com visto pronto para ir para a Inglaterra. Luan, cria das categorias de base do Vasco e hoje jogador do Palmeiras, falando aí sobre a situação do Vasco da Gama e muitas outras novidades. Então é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da sua ajuda. Estamos aí no objetivo de chegarmos aos 95 mil inscritos. Falta pouco, então conto com você. Muitas pessoas estão chegando aí ao nosso canal e infelizmente não estão se inscrevendo. Então se você é uma dessas, aqui embaixo se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação desse vídeo e fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar, porém, este Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira, falando já sobre o mercado e finalizaremos com a informação sobre o atual CEO Luiz Melo. Sobre o mercado, qual é a informação que nós temos? Após ontem, uma tarde bastante agitada, se tratando dessas informações sobre nomes que o Vasco vem analisando no mercado, dentre eles o zagueiro paraguaio de 31 anos, Fabian Balbuena, um nome que interessa muito, que hoje pertence ao Corinthians, porém terá o seu contrato sendo encerrado no dia 30 de junho. Ele estaria normalmente retornando ao seu clube, que tem os seus direitos econômicos ligados, no caso o Spartak Moscou da Rússia, mas o clube russo não iria dificultar uma renovação de empréstimo, porém, para o Vasco da Gama. Então o Vasco já iniciou os contatos com o Corinthians para buscar informações sobre esse atleta, já iniciou conversas para buscar um acordo com o zagueiro e até o momento a fase é de início das negociações. Não há ainda um desfecho positivo, nem sequer um avanço muito grande a ponto de se tornar uma contratação, mas é um início, é um casamento, é um namoro, aliás, que pode vir a se tornar um casamento. O Vasco acredita que nomes como o do Balbuena, jogadores considerados grandes, e sim, o Balbuena é um jogador grande por tudo aquilo que ele fez na carreira, um atleta já consolidado, de 31 anos, jogador de seleção paraguaia, jogador de Copa do Mundo, jogador de Corinthians, que é um gigante, querendo ou não querendo, independente da rivalidade do nosso futebol brasileiro, com mais de 150 partidas pela camisa do clube brasileiro, além disso passagens também pela Premier League durante 3 temporadas, vestindo a camisa do West Ham, hoje um atleta do Spartak Moscou. Então é um jogador grande, é um jogador experiente, e o Vasco acredita que jogadores como esse serão importantes para essa reviravolta, essa virada que o Vasco terá no segundo semestre de 2023. Então, exatamente por isso, o Vasco acredita que jogadores como Balbuena são os nomes que o Vasco irá procurar no mercado. Porém, mesmo diante disso, nessa tarde de hoje tivemos uma informação de um nome que, na minha opinião, não é um jogador grande. Pode ser um jogador bom para compor elenco, mas passa longe, muito longe de ser um jogador que viria, vestiria a camisa e seria titular absoluto, sem nenhum tipo de contestação do torcedor. Eu tô falando aqui, gente, do Pedrinho. Para quem não conhece, o Pedrinho é um ponta esquerda de 23 anos, que hoje está livre no mercado. O Pedrinho tem 1,76 m, 64 kg e rescindiu seu contrato com o São Paulo nesses últimos meses, algo em torno de 3 meses atrás. O Pedrinho, após uma boa temporada com a camisa do América Mineiro nesses últimos anos, se destacou e foi um pedido do próprio Rogério Ceni no início do ano
a contratação do Pedrinho. Com a camisa do São Paulo ele estava indo inclusive muito bem. Eu acompanhei umas partidas do São Paulo durante esse início de temporada e pude perceber que o Pedrinho era um dos principais nomes do clube paulista. A última partida dele foi lá no dia 25 de fevereiro contra a equipe do São Bernardo. Era um nome que sim, vinha muito bem. Em 10 partidas ele tinha 3 gols marcados, era um ponta mais agudo, um ponto que chegava com bastante qualidade aos gols dos adversários. Então era um jogador de destaque, porém ele acabou tendo um problema com a sua ex-namorada. Ele foi suspeito, ele teve uma suspeita de agressão, foi acusado de uma agressão por ela e todo esse problema, né, um momento muito conturbado na carreira do atleta, fez com que ele e o São Paulo juntos chegassem a um consenso e optassem pela rescisão contratual. Ele está há 3 meses sem atuar por nenhum clube, e o Vasco se interessa. Segundo informações que tivemos, tanto o Vasco como o próprio América Mineiro, clube no qual o Pedrinho tem 34 partidas jogadas, 7 gols marcados e 3 assistências, já entraram em contato com o seu agente para buscar informações com esse jogador que está livre no mercado. Sobre essa situação envolvendo a ex-namorada, informações que eu tive nessa tarde de hoje é que eles dois já estão juntos novamente, então todo esse clima já não rola mais, tá tudo tranquilo, já tá tudo em paz, então isso não é mais um problema. E o Vasco hoje procurou o empresário desse jogador para saber sobre a situação atual dele no mercado. O Vasco, lembrando, busca um ponta esquerda. E o Pedrinho pode ser uma dessas opções. E como eu falei a vocês, não gosto do nome. Se o Vasco procura jogadores grandes, jogadores experientes, o Pedrinho passa muito longe de ser um desses nomes. Um desses atletas grandes, experientes, que viriam e seriam uma solução para o sistema ofensivo do Vasco da Gama. Pedrinho, para compor elenco, é um nome ok. Não é um bom nome, inclusive. É um nome ok. E para por aí, não passa disso. Não sei aonde o Vasco quer trazendo jogadores como ele. Mas, enfim, é um nome que foi procurado. Não gostaria de estar trazendo essa notícia, mas como o nosso canal é de informação, independente daquilo que aconteça, bom ou ruim, eu tenho a obrigação de deixar vocês informados. Então, Pedrinho é um nome que está livre no mercado e foi buscado tanto pelo Vasco quanto pelo América Mineiro. Vamos ver como vai se desenrolar as conversas nesses próximos dias. Nome que já está fechado, antes, porém, volto a repetir, se inscreva no canal, nosso compromisso aqui é com a informação, com a verdade, com a notícia, então se inscreva no canal do Gigante Vasco, até porque vamos cobrar, vamos criticar, vamos reclamar, mas precisamos de você para ter essa voz, para ter essa força aqui no canal. Então, se inscreva. Prosseguindo agora, né, falar sobre Serginho, porque é um reforço, será o primeiro reforço do Vasco nessa janela de transferências. E só para informar a vocês sobre a situação desse atleta, porque enquanto outros clubes do futebol brasileiro já até anunciam os seus reforços, o Vasco está parado, o Vasco não anunciou ninguém. Tem o Serginho engatilhado, mas ainda não formalizou essa contratação. Serginho já está no Brasil, já se despediu do Giresunspor da Turquia e treina nesse momento de maneira individual. Nesses últimos dias eu falei sobre os treinos que o Serginho vem dando de maneira individual, uma preparação física visando esse retorno aos gramados no mês de julho, e falei que ele estaria treinando no Rio, porém não está treinando no Rio de Janeiro. Ele treina nesse momento de forma particular, mantendo a sua forma física em Belo Horizonte, que é a sua cidade natal. Esses trabalhos vêm sendo realizados em uma clínica de fisioterapia e reabilitação esportiva na capital mineira. Então o Serginho vem realmente focando aí em manter a sua forma física. A expectativa é que ele viaje ao Rio de Janeiro nessas próximas semanas para assinar, né, esse contrato, já que o pré-contrato já está assinado com o Cruz Maltino, e se apresentar ao Vasco da Gama. Lembrando, jogador de 28 anos, terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. Com a camisa do clube turco, o Giresunspor, ele tem 93 partidas, 10 gols marcados e 19 assistências. Ele já está na Turquia há exatamente 2 temporadas, aliás, 3 temporadas, 2020-21, 2021-2022 e 2022-2023. Antes do Giresunspor da Turquia, jogou também em Kosovo, na Albânia e na Macedônia. Nesse momento, após, né, esse campeonato turco, Serginho com toda certeza estará disputando a maior liga da sua carreira com o maior clube da sua carreira. Uma grande responsabilidade, uma grande pressão para o novo ponta direita ou esquerda do setor ofensivo Cruz Maltini. Gente, só para fechar essa parte de mercado, né, falar sobre a informação que tivemos agora há pouco na parte da tarde, que é sobre Andrei Santos. Através das redes sociais aí, o Andrei repostou
uma imagem que confirma que nesse momento ele conseguiu visto para fazer a sua pré-temporada no Chelsea. Essa pré-temporada vai ocorrer nos Estados Unidos, então o visto foi tirado. O volante hoje vive seus últimos dias oficiais com a camisa do Vasco da Gama. Seu contrato vai com o Vasco até o dia 30 de junho, então logo após o dia 30 de junho ele já vai se reapresentar, ou aliás, se apresentar ao clube inglês em território norte-americano. Lembrando, o Vasco ainda tem 2 partidas no mês de junho, contra Goiás no dia 22 e Cuiabá no dia 26. A expectativa é que o Andrei pelo menos esteja à disposição. Não sabemos como vai estar, se ele vai inventar dores no joelho, no tornozelo, na lombar, nas costas, mas vem treinando normalmente e a expectativa é que ele venha estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Tranquilo, rapaziada? Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre a situação envolvendo aí o CEO Luiz Melo. Eu vou deixar para falar sobre a situação do Luan no vídeo da parte da noite, no Boa Noite Gigante. Uma situação mais polêmica que vai me demandar um pouquinho mais de tempo. Então, para não me prolongar muito nesse Fala Gigante, até porque vamos tomar um tempinho importante para falar sobre a situação do Luiz Melo, vou deixar para falar sobre a situação do Luan no Boa Noite Gigante. Então, voltem aqui para vocês darem uma olhada. Sobre o Luiz Melo, eu quero falar o seguinte a vocês. Luiz Melo hoje é um nome que vem tendo um momento muito conturbado dentro do Vasco da Gama. Um nome que não vem sendo aceito. Essa é a grande realidade. Nome que não vem sendo aceito no ambiente interno do Vasco da Gama, como Vasco SAF. Um nome que não tem o agrado do Paulo Brax, do Abel Braga, das pessoas que trabalham em torno do departamento de futebol. Não é bem quisto por os profissionais do Vasco da Gama. E hoje o Luiz Melo também é um nome não bem visto na parte associativa, na parte dos conselheiros, no âmbito da associação, para o presidente Jorge Salgado, para o vice-presidente Carlos Roberto Osório e para as pessoas que compõem a mesa da diretoria administrativa. Inclusive, segundo informações ontem, o momento é tão conturbado que Luiz Melo não deixou o presidente do Vasco, Jorge Salgado, entrar de carro em São Januário na partida contra o Santos. Por causa de todo esse momento conturbado e da pressão que ele vem recebendo, ele ele proibiu o Salgado de entrar com o carro dentro de São Januário, que normalmente é algo absurdo, porque São Januário ainda está entregue às mãos da associação do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje o presidente do Vasco é o Jorge Salgado, então, entre aspas, quem manda São Januário é o próprio Jorge Salgado. E aí o Luiz Melo não deixou ele entrar com o carro dentro de São Januário. Então o momento é conturbado, é um momento de desgaste. O Jorge Salgado também não teria conseguido acesso ao Maracanã na partida entre Vasco da Gama e Fluminense. Tudo isso já vem de muito tempo. Lá no meio do ano passado, quando o Vasco oficializou se tornar uma SAF e o Luiz Melo foi colocado como CEO dessa SAF, aquela situação já não caiu bem, porque o Luiz Melo era CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Luiz Melo chegou ao Vasco pelo Jorge Salgado. E aí, a partir do momento que o Vasco se tornou uma SAF, ele saiu do cargo de CEO da associação e passou a ser o novo nome do CEO da SAF. Ele pulou, né? E aí, automaticamente, é uma situação muito contraditória, porque o Luiz Melo era o nome do Vasco, era o responsável por negociar o Vasco no mercado, com a 777 e dentre várias outras empresas. E aí, a partir do momento que ele negocia, ele passa a ser um funcionário da 777. Então, isso causou muita turbulência, porque realmente, né, vamos lá, é claro, não estou falando que isso pode acontecer, mas imagina, o Luiz Melo está negociando em nome do Vasco da Gama, aí chega um grupo de estrangeiros, eu não estou falando que é 777, estou falando de uma maneira hipotética, e fala, Luiz, vamos fazer o seguinte, você fecha aqui por um valor mais barato, e você ganha um cargo na SAF, pode ser fechado? Você vira o CEO da SAF, o nome da SAF, vamos fazer assim? Então tudo isso vem gerando uma desconfiança, porque esse é o pensamento de muitas pessoas que hoje estão na associação sobre a postura do Luiz Melo, de ter saído da associação e se tornado um CEO da SAF logo após o desenrolar das negociações com a empresa norte-americana. Então tudo isso está ruim. E aí, uma nova informação que tivemos nessa última hora pode piorar ainda mais o clima. Qual é essa informação? Que conselheiros, no caso da associação, nesse momento, fizeram um pedido por uma investigação interna para saber se Luiz Melo, que é o CEO da SAF, mentiu ao tomar posse do cargo de CEO lá em agosto do ano passado. O que houve? O Luiz Melo hoje, ele tem imagens divulgadas e é confirmado, já foi ou é ainda um sócio do Flamengo. E aí a grande dúvida nesse momento por parte desses conselheiros é se lá em agosto do ano passado ele ainda era esse sócio, pois o que acontece, um documento firmado da SAF com o Vasco da Gama, há um impeditivo que fala assim, ó, abre parênteses, vínculo associativo com o clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador, nesse caso Vasco, ou seja, o CEO da SAF do Vasco
não pode ter um vínculo com clube associativo com nenhum clube ou entidade que senão o Vasco da Gama. E automaticamente, se o Luiz Melo tiver esse vínculo, ele está indo contra o documento, contra, no caso, o contrato assinado entre o Vasco da Gama e a 777 Partners sobre a SAF. Então, caso lá em agosto do ano passado ele ainda estivesse com esse vínculo associativo com o Flamengo, isso pode causar um problemão, até mesmo uma demissão. O Vasco hoje, sabendo da postura da 777 que vai manter o Luiz Melo, a 777 gosta muito do profissional, fica meio receoso se, mesmo diante de ser descoberto esse problemaço, vai ocorrer uma demissão. Mas o grande objetivo hoje do Vasco da Gama é alertar a empresa norte-americana sobre o CEO que está comandando o futebol do Vasco da Gama. Porque além de tudo isso que aconteceu, um mau relacionamento com a associação, o Vasco vem caindo com relação ao seu número de sócios, o Vasco está num momento muito mal no futebol e tudo isso cai sobre o nome da SAF do Cruz Maltino, que é exatamente ele, o CEO Luiz Melo. Então vamos ficar de olho, rapaziada, o clima é ruim, o clima é tenso, o clima é de fato complicado e se não mudar, em breve o Luiz Melo pode cair, dificilmente vai resistir a essa pressão que vem acontecendo. Mentiu ou não mentiu? Será que ele era sócio ainda lá em agosto? Vou ficar de olho e informando a vocês. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos com Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite, contando sempre, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.